Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de luz e de oração. Para começar os nossos trabalhos hoje, eu vou ler uma mensagem que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier e o espírito foi o Emmanuel. Isso é da lei de Deus. Tolera construindo todo o bem que puderes. Não exija dos outros dons que ainda te faltam. Erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aceita as provações por exames de fé. Trarás contigo a paz que fizeres nos outros. Temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. Vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as coisas boas que nos acontecem todos os dias. Agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. E pedimos que os bons amigos espirituais nos auxiliem durante essa noite, nos iluminem, e que a gente consiga aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo e sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que Jesus fique conosco, que assim seja. Só o amor salva. Há pouco tempo eu falei aqui sobre os sentimentos que a gente leva no nosso coração. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse sentimento que talvez seja o mais nobre de todos, que é o amor. E o interessante é que, enquanto eu me preparava para fazer essa palestra, eu já tinha um assunto engatilhado, tinha um material já pronto, mas eu ainda tinha dúvidas quanto ao tema que eu ia falar. E conversando com uma amiga muito querida, eu comentei com ela sobre essa minha indecisão. Porque a gente, quando está aqui na frente, além da gente escolher um tema, um assunto que nós precisamos muito saber e aprender, a gente também se questiona qual que seria o tema que as pessoas gostariam de escutar ou que precisariam ouvir nesse momento. E sempre quando a gente pede uma intuição, uma orientação a Deus, ou para Jesus, para os nossos bons amigos espirituais, a gente sempre recebe esse conselho, essa sugestão. Ela pode vir através da boca de alguém próximo, pode vir através dos sonhos. A gente sempre recebe a resposta. Então, comentando com essa minha amiga, eu disse que eu não estava muito certa quanto ao tema que eu tinha escolhido e que eu gostaria muito de ter uma intuição. E ela me disse assim: só o amor salva. Porque ela está tendo a prova viva disso em casa, diante de uma situação que ela está passando com o filho, e que ele está melhorando muito por causa do amor. Eu gostei muito dessa sugestão dela, e eu disse para ela que se eu não fosse aproveitar esse tema para essa palestra, eu iria aproveitar em outra oportunidade. E, não convencida, antes de dormir, eu fiz a minha oração e pedi para que os bons amigos espirituais me ajudassem, me mostrassem de alguma forma qual seria o tema que eu deveria vir e conversar com vocês. E quando eu acordei, eu sempre escuto as pílulas da manhã, que são mensagens que ajudam o meu dia a ficar melhor. E naquela manhã, a mensagem falava justamente sobre o poder transformador do amor. Então, ali eu tive a certeza que era isso que eu devia falar.
Um fariseu, que era intérprete da lei, ele perguntou para Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Isso está em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 a 38. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus faz essa recomendação, ele não estabelece nenhuma condição. Ele simplesmente recomenda que amemos. Fazer pelos outros o que nós queremos que façam por nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos que essa expressão é a mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com o seu próximo. Nos diz que fazer pelos outros o que a gente deseja que façam pela gente é o nosso guia mais seguro. Que a gente faça pelos outros aquilo que a gente deseja. Amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que a gente quer que os outros façam pela gente. Tratar os outros como a gente quer ser tratado. E nos faz refletir com que direito a gente exige dos outros mais paciência, mais benevolência, mais indulgência, mais devotamento para conosco do que a gente tem para com eles. O Evangelho, ele nos diz que se pensarmos um pouco sobre isso, se a gente adotar como regra de conduta e como base para as nossas ações essa máxima do Cristo, que é a de amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos começar a destruir o egoísmo que habita dentro de nós. O Evangelho, ele nos diz que nós vamos começar a compreender a verdadeira fraternidade e fazer com que entre nós comece a reinar a paz, a justiça. Mas amar ao nosso mais próximo é mais fácil. Amar os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, que a gente tem algumas afinidades, que são mais chegadas, é sempre mais fácil. Por isso, não é à toa que a gente reencarna em família, às vezes, com os nossos maiores inimigos do passado. Porque esses laços de sangue e de afinidade, eles são instrumentos que facilitam o desenvolvimento desse amor que a gente tanto precisa desenvolver com essas pessoas. Mas existem pessoas com quem a gente tem um difícil convívio, que o Evangelho, ele até cita como pessoas a quem nos repugna a reencarnação, que talvez a gente chame de inimigos. Se a gente amar somente os próximos, o nosso afeto, ele pode ser chamado de egoísta, porque o nosso amor, ele vai se restringir a essas pessoas, a um círculo íntimo de parentes, de amigos, e ainda nós vamos continuar indiferente aos demais. E para que a gente pratique a lei do amor, é preciso que a gente consiga amar a todos os nossos irmãos, sem distinção. Mas é claro que tem pessoas que nós não temos afinidades. E não vai ser simples assim, de uma hora para outra, a gente sair amando todo mundo. Mas se a gente não conseguir amar nesse momento, é muito importante que pelo menos a gente não deseje o mal. Que a gente não envie vibrações negativas para essas pessoas. E o melhor, às vezes, é até evitar falar o nome delas, pensar nelas, enquanto a gente ainda não tem a capacidade de controlar esses nossos sentimentos inferiores. Jesus,
ele nos recomenda que a gente ame os nossos inimigos. E a gente pode começar a fazer isso, tentando ver esses nossos supostos inimigos como irmãos que precisam do amor de Deus tanto quanto nós. E a gente pode começar intensificando o nosso afeto com aquelas pessoas que são simpáticas para a gente. E aí, depois, quem sabe, começar a dedicar um pouquinho de atenção para aquelas outras que nos são indiferentes. Como, por exemplo, dar um bom dia ao porteiro, conversar um pouco com o motorista do táxi, com a faxineira, com pessoas que, às vezes, a gente não conhece ou que a gente não tem uma certa intimidade. E depois, a gente pode tentar tolerar aquelas pessoas que nos causam aversão. E assim, quando a gente menos esperar, quem sabe, o amor ao próximo, ele vai começar a ser constante nos nossos corações. O amor, ele resume toda a doutrina de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até aquela pessoa mais humilde, todos nós temos no fundo do nosso coração a centelha desse fogo sagrado. Todo mundo é capaz de amar. Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. É uma frase que integra a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8. O que significa que muitas pessoas podem alterar o mapa da sua vida amando, ajudando, fazendo bem. Uma ideia que Divaldo Franco resumiu numa frase que é bem conhecida, onde ele nos diz que o bem que a gente faz anula o mal que nós fizemos. Quem já assistiu o filme da vida do Divaldo Franco vai lembrar que ele tinha um adversário, um espírito obsessor, que perseguiu ele durante muitos anos. Era um obsessor que nem os seus protetores conseguiam fazer com que ele se afastasse dele. E numa madrugada que chovia muito em Salvador, ele escuta um barulho na porta. E quando ele foi abrir, ele viu uma menina recém-nascida, completamente ensopada pela chuva. Ele pegou aquela menina no colo e quando ele retirou o lenço que cobria aquela criança, ele ficou horrorizado. Porque ela tinha no rosto, ela tinha o rostinho todo deformado. Mas, inexplicavelmente, talvez pelo amor que ele tem no seu coração, ele abraçou aquele bebê e ele disse, com certeza, a tua mãe te abandonou porque ela não aceitou a sua aparência, mas eu vou te amar. Eu tenho aqui outras crianças na mansão e eu vou cuidar de você. Você vai ser a minha filha também. E para surpresa do Divaldo, quando ele estava entrando para tirar a menina daquele temporal, ele viu o espírito obsessor dele, que há tantos anos estava perseguindo ele. E esse espírito obsessor estava em lágrimas. Então ele disse para o Divaldo, hoje eu te liberto e me liberto de você também. Porque essa criança que você está recebendo aqui no seu coração, ela é a minha mãe reencarnada. Ela voltou para a Terra nesse estado tão difícil e você está acolhendo ela sem saber quem ela é. Nunca mais eu vou lhe perturbar. Eu nunca mais vou lhe perseguir, porque você está recebendo com amor ela no seu coração. E assim aconteceu. Essa menina desencarnou depois, com 7 ou 8 anos, ela ficou doente e rapidamente ela desencarnou.
Mas o Divaldo, ele contava que mesmo com grande dificuldade para falar, ela aprendeu a falar, ela gostava de desenhar, ela era tratada com muito carinho na Mansão do Caminho, e toda vez que o Divaldo passava, ela dizia: tio Di, eu tô aqui, como quem diz, o teu amor me salvou. E foi esse gesto que fez com que aquela entidade, aquele espírito obsessor, que durante anos esteve ao lado dele, criando problemas, criando obstáculos para atrapalhar a tarefa do Divaldo, que esse espírito fosse embora, porque o amor convenceu aquela entidade. E quantas vezes nós trazemos para junto de nós aqueles que nos amaram, mas que nós desprezamos? Os nossos adversários invisíveis e até os visíveis, encarnados, nada mais são do que as almas que nos amaram um dia e que foram traídas ou prejudicadas por nós de alguma forma. Agora, nos cabe refazer esse destino. Quando a gente fala em só o amor salva, a gente pode dizer que o amor, ele não só cobre uma multidão de pecados, ele ajuda dessa forma com que os processos de culpa que muitas vezes a gente carrega por uma vida ou por várias existências, eles sejam dissipados. Mas o amor também é um sentimento que, com ele, a gente pode mudar também a vida de outras pessoas. Através do nosso amor, do nosso carinho, uma criança, ela pode se sentir segura, se sentir amparada. Ela pode saber que ela não está sozinha. E assim como o filho da minha amiga, que estava passando por um problema difícil de convivência e teve uma grande melhora com o início da evangelização doutrinária, do evangelho no lar, de um acompanhamento psicológico, mas principalmente o apoio e o suporte dos pais, que sempre tiveram os atos baseados no amor. Muitas pessoas que são da nossa convivência, elas podem ser beneficiadas por esse sentimento que é tão grandioso e que salva. Joana nos diz, através de Divaldo Franco, no livro Garimpo de Amor, que o amor é o grande medicamento das almas, que as cura com eficiência. Não apenas auxilia a quem se dirige, mas principalmente aquelas pessoas que o cultivam. Quem recebe amor vai se sentir motivado a se renovar, a crescer espiritualmente, a se transformar para melhor. Mas essa pessoa que recebe o amor, ela somente encontra a cura para os males quando ela também passa a amar. No livro, ela diz que as ondas de amor que são geradas pelo cérebro, elas invadem o sistema nervoso central, percorrem o sistema endócrino e saturam de energias saudáveis o sistema imunológico. A sucessão de energias que são exteriorizadas pelos neurônios produz uma corrente de vigor e de bem-estar que revitaliza os órgãos que estão doentes, combatendo a vida microbiana destrutiva, restaurando o equilíbrio vibratório que deve ocorrer entre as células, como unidades de consciência, como partes integrantes da consciência global. As ondas contínuas de vibração mental, que são captadas por todo o organismo, elas vão se transformar em vitalidade, que vai reorganizar o aparelho fisiológico, auxiliando ele nas diversas funções, ao mesmo tempo que se espalham pelo universo emocional e psíquico do ser humano, proporcionando saúde.
Em razão do amor, a Joana nos diz que os fenômenos do nosso karma também podem mudar. Especialmente quando o nosso karma é negativo, proporcionando a diminuição dos processos de resgate dolorosos. Porque o amor, ele é sublime mensagem de vida que verte de Deus e se espalha por todo o cosmo. Às vezes, a vida, ela pode ser decepcionante, dependendo das expectativas que a gente nutre. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente quer, mas definitivamente, se a gente se irritar com a vida, não vai fazer ela melhorar. Se a gente se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada, triste, não vai trazer a nossa alegria de volta, não vai resolver os nossos problemas, não vai pagar as nossas contas, não vai devolver o parente que desencarnou, não vai fazer com que as coisas que precisam ser feitas, que elas sejam realizadas. Então, é muito importante que a gente aprenda como trazer o amor como fonte geradora da nossa existência. Porque isso é o que vai fazer com que tudo mude. E é isso que faz com que a transformação ela realmente aconteça. Não existe força no universo mais poderosa do que o amor. E a compaixão, ela leva um pouco desse amor. Porque quando a gente tem empatia e a gente consegue se colocar no lugar do outro, fica mais fácil da gente despertar esse amor intenso, que faz até mesmo com que a gente ore pelas pessoas que a gente nem conhece. Que faz com que a dor do outro, ela se torne a nossa dor também. Esse amor, ele também salva. O carinho, a paciência que os familiares, os enfermeiros, os cuidadores têm que ter com as pessoas que estão doentes. O cuidado com os animais. Tem tantos casos de bichinhos que sofriam maus tratos dos seus tutores e depois que eles foram encaminhados para um lar com amor, depois de receber uma vida digna, com cuidados, eles mudam completamente a aparência, a reação, mudam o modo de agir, se tornam menos agressivos. E lá em casa, vou compartilhar com vocês, a gente teve uma experiência durante a pandemia. A gente adotou uma cachorrinha. Eu me emociono porque ela foi muito importante, assim. E ela era usada apenas para procriar e ela sofria maus tratos. E quando a gente adotou ela estava muito desnutrida, ela tinha complicação no pâncreas por causa da alimentação. Por causa da alimentação, e ela ficou com a gente 9 meses. E um dia eu tirei uma foto dela e eu comparei com a foto dela de quando ela chegou. E ela estava completamente diferente. No olhar, né, no pelo, em tudo. Assim, a transformação dela era visível assim, por causa do amor. E isso é uma coisa que todo mundo pode dar. Depois ela acabou morrendo atropelada, mas ela teve um papel muito importante na nossa vida, pela passagem dela na nossa família. Mas existem casos, eu dei um exemplo de um animalzinho, mas existem casos de crianças que foram abandonadas, que foram adotadas, crianças que viviam em péssimas condições. E que depois que elas foram adotadas, elas contam histórias de grandes mudanças nas suas vidas. Essas pessoas, esses animais, eles precisavam de alguém que acreditasse neles. Eles precisavam de alguém que os amassem. O amor que salva é esse amor que cura.
Então, o poder transformador do amor, ele vai muito além do que simplesmente a gente pensar no amor entre duas pessoas. Amar significa a gente se abrir para o novo, a gente aceitar Deus em tudo, em todas as coisas, e a gente se dá esse direito de ir além do que a gente já foi. O nosso ideal de amor, ele teria que ser aquele das grandes almas, daquelas pessoas que aprendem a amar muito além das suas famílias ou das pessoas que estão próximas. Os grandes espíritos, eles amam a coletividade. Eles amam a presença de Deus em tudo, em todos, e realmente eles se importam, eles têm empatia. Jesus, ele foi o maior modelo de amor que a gente pode encontrar na história humana. Ele conviveu com pessoas que às vezes não compreendiam ele. Entre os seus apóstolos, Pedro negou, Tomé duvidou, Judas o traiu, Maria de Magdala vinha de uma vida de maus costumes, mas Jesus amou cada um deles no seu estágio evolutivo. Nunca ele os afastou do seu convívio. Porque o amor, ele não distancia as criaturas. O amor as aproxima. E Jesus, ele soube amar até o último momento. Ele amou os seus algozes. Ofereceu o seu perdão para eles. Mas Jesus está em outro patamar de grandiosidade. Os sentimentos dele, a gente não tem como comparar, né? Porque a gente ainda vai demorar um bom tempo para alcançar. Mas a gente tem exemplos de corações maravilhosos, como Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, espíritos muito iluminados que passaram pela Terra e deixaram para a gente grandes obras de amor. E é justamente da Madre Teresa que eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo com o depoimento dela durante o recebimento do Prêmio Nobel da Paz, em outubro de 79, na cidade de Oslo, na Noruega. I personally... Peraí, que tá baixo. I'm most unworthy, but I brought a girl child from the street, and I could see in the face of the child that the child was hungry. God knows how many days they had not eaten. So I gave her a piece of bread, and the little one started eating the bread crumb by crumb. And I said to the child, eat the bread, eat the bread. And she looked at me and said, I'm afraid to eat the bread because I'm afraid when it is finished, I will be hungry again. This is a reality. Maybe we are not hungry for a piece of bread, but maybe there is somebody there in the family who is unwanted, unloved, uncared, forgotten. There is love. Love begins at home. And love to be true has to hurt. And this is what I bring before you. To love one another with great love. Ela disse, é essa a mensagem que trago a vocês. Amar o próximo até doer. Nós precisamos amar até doer. Como dizia a Madre Teresa. Fazer do outro o Deus da nossa religião. Ela afirmava que o outro era o Deus da religião dela. Porque o seu olhar, o seu cuidado estava sempre na direção do outro. Então, meus irmãos,
vamos amar na medida das nossas possibilidades, das nossas capacidades, que a gente tente ir sempre um pouco além do que quem sabe, que a gente consiga, quem sabe, chegar a amar até doer. A gente, depois que tem filhos, a gente costuma dizer que a gente ama tanto que chega a doer. Talvez seja assim que nós devemos amar os outros. E na medida em que a gente conseguir entender esse sentimento nobre por aqueles que a gente tanto deseja o bem, a gente vai tentar amar também aqueles que não fizeram nada para receber o nosso amor. Porque isso vai além do que isso vai fazer com que a nossa alma ela cresça e essas sementes generosas elas se multipliquem. Vamos lembrar que quanto mais a gente faz, motivados por esses bons sentimentos, mais a gente cresce sobre o olhar atento de Deus. E naturalmente a gente vai receber nas nossas vidas essas bênçãos, porque tudo que a gente dá, a gente recebe também. Tudo que a gente manda para o universo vai voltar para nós. Vamos deixar que esse poder transformador do amor, ele nos guie de verdade. Para que a gente consiga, quem sabe, mudar vidas, curar feridas, mostrar caminhos. E com o poder do nosso amor, que a gente consiga salvar. E agora, com o nosso pensamento elevado, vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, através da irradiação e do passe coletivo. Convido os médiuns passistas para se colocarem nos seus lugares. Quem quiser pode fechar os olhos, ficar numa posição confortável. E vamos mentalizar a figura do nosso Divino Mestre Jesus, exemplo sublime de amor, nosso amigo de todas as horas. Vamos pedir força e coragem para enfrentarmos todos os obstáculos do dia a dia. Que Ele nos ajude a enviarmos um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que passam por dificuldades, que estão nos hospitais ou em casa, passando pela prova da doença física. Que elas tenham força e coragem. Para todos os idosos e pessoas que se sentem abandonadas, para que possam contar com almas e corações bondosos. Para todas as crianças que recebam carinho e se sintam seguras e amparadas. Pelos nossos familiares, para as nossas casas, nossos locais de trabalho, que se encham de luz e de sentimentos de paz e de amor. Que esse amor grandioso que todos temos no coração chegue até aquelas pessoas que estão sofrendo com as guerras, os conflitos pelo mundo. Que Jesus ilumine o pensamento dos responsáveis por tanta maldade e acalente o coração dos sofredores. Que nossas boas vibrações de luz e paz sejam recebidas pelos nossos irmãos que estão sequestrados, que perderam seus familiares ou que desencarnaram em situações desumanas. Que os bons amigos espirituais estejam com todos eles. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber aquilo que realmente necessitamos, para as dores do nosso corpo físico e a saúde da nossa alma. Te rogamos, Senhor, a bênção da luz divina para o nosso coração, que possamos ter paciência, coragem e resignação, amando mais e confiando que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara e que Ele sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. Os trabalhos dessa noite, então, estão encerrados.
Desejamos uma boa noite a todos e que Jesus e os bons amigos espirituais nos acompanhem sempre.